Muito boa noite, sejamos todos muito bem-vindos. Eu sou Aníbal Albuquerque e seja muito bem-vindo à casa de Paulo e Estevão. Boa noite Felipe, Ivanice, Aline. Boa noite, Deolin, Marília, Vanessa. Muito boa noite, Evelyn, Eliane. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira de live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevão, onde buscaremos fazer comentários do Evangelho desta noite, que será a parábola dos talentos, contida, neste caso, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 6. Mas antes de começarmos e de fazermos a nossa prece, vamos aos avisos da casa. E os avisos de hoje estão relacionados às duas palestras de amanhã. Boa noite, Robson, Virgínia, Silvia, Mauro, um grande abraço, Rosângela, Gerson, muito boa noite a todos vocês. Palestras públicas de amanhã. No GEP da Água Fria, palestra presencial, agora não tem mais limitação de capacidade, estamos com ele pleno, total. E a nossa querida Ângela Linhares falará sobre visitas espirituais de parentes desencarnados. Olha que interessante! E a gente que perdeu tantos entes queridos, né? Durante esse momento de pandemia, talvez seja uma oportunidade. Lembrando que as palestras presenciais do GEP da Água Fria são também transmitidas ao vivo pelo Instagram nesse mesmo canal gep.oficial, ficando depois armazenadas. Já no GEP da Piedade, também palestra presencial, ambas palestras às 20 horas, só que no GEP da Piedade não há transmissão ao vivo. Nosso querido Tiago Braga abordará o tema As Bem-aventuranças de Jesus. Então, possamos aproveitar essas palestras, esse evangelho. Lembrando que na quarta-feira a Caroline também está fazendo evangelho. Lembrando que o nosso ATE presencial já está acontecendo toda quarta e quinta, tanto na Piedade como na Água Fria, às 8 da manhã ou às 8 da noite. Estamos precisando, estamos contratando trabalhadores voluntários. Precisamos de muita gente, porque muitas pessoas estão precisando de amparo, de assistência, de tratamento espiritual. Também estamos, no próximo semestre, retornaremos presencialmente ao estudo da doutrina espírita e à evangelização de crianças e jovens, e à escola de paz. Ambas atividades estão acontecendo virtualmente. Boa noite, Elismar. Boa noite, Cleide, Vívia, Roberta. Muito boa noite a todos vocês. Meus amados irmãos, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Depois vamos fazer uma leitura de uma mensagem de harmonização relacionada ao tema da parábola dos talentos. E aí começaremos a conversar, a falar sobre esse tema de hoje, a parábola dos talentos. É muito importante, se você queira participar, essa parábola de hoje é muito, muito boa, muito boa. Recebi muitos comentários, de que o tema é oportuno, de que o tema é muito bom de se falar, de se estudar, de se conversar. Então, que possamos aproveitar. Então, vamos à nossa prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos, procurando ficar em paz, em harmonia, buscando a sintonia consigo e com os benfeitores presentes ao seu lar, próximos a você, seu espírito protetor, para que possamos agradecer por mais um encontro, agradecermos por estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, fazer um agradecimento a Kardec por sua obra, que nos une na noite de hoje,
agradecer ao Pai pela vida, pelos aprendizados, pelas oportunidades. E pedir a cada um que possamos participar, interagindo, contribuindo com experiências, fazendo seus comentários, as suas observações, as correções necessárias. Que nos abençoe, Senhor, na noite de hoje, para que possamos ter um evangelho o mais harmonioso e com o máximo de proveito, de aprendizado para nossas práticas. Abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje vem do livro, deixa eu só abrir aqui, vem do livro Fonte Viva, onde o nosso querido Emmanuel vai abordar também essa temática dos talentos. É a mensagem de número 75 do livro Fonte Viva. 75, cujo título é Administração. Emmanuel nos traz uma mensagem de Jesus, contida em Lucas. Dá conta de tua administração. E com essa mensagem nos fala Emmanuel. Boa noite, Terezinha. Muito boa noite. Boa noite, Lília. Boa noite, Ana Lúcia. Muito boa noite a cada um de vocês aqui presentes. É uma bênção estarmos reunidos. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que trabalha com afinco. Mordomo do mundo não é somente aquele que fica com os cabelos brancos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo intrigas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá. Dá conta de tua administração. Então, meus irmãos, antes de adentrarmos no Evangelho desta noite, a parábola dos talentos, gostaria de contar uma pequena história, que nós possamos aproveitar. Que bom, Leda, que deu certo. Boa noite, Cíntia, Leda, Rosiane, Sandra. Muito boa noite a cada uma de vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Eu quero contar uma pequena história relacionada à nossa parábola dos talentos. Imaginem vocês, cada um de vocês, é uma história hipotética, mas eu gostaria que nós aproveitássemos para vivenciá-la. Imagine que você está viúvo ou viúva, perdeu seu esposo ou sua esposa, seu cônjuge, e possui 3 filhos.
numa sequência de idades, por volta aí de 14, 12, 11 anos. E você trabalha, mas com a perda do seu cônjuge, você, apesar de receber uma pensão, mas você precisa se esforçar um pouco mais e diante disso você consegue um novo emprego. E esse novo emprego é em outra cidade mais distante. É uma oportunidade ímpar em que você vai começar num cargo melhor, com a remuneração bem melhor, que com a pensão do cônjuge vai dar para manter e sustentar os 3 filhos. Mas você não tem condições, devido à época escolar, você não tem condições de levar os 3 filhos neste momento. E você confia aos padrinhos de cada um deles a guarda. Né? Já que padrinho é o segundo pai na ausência dos pais, você conversa com o padrinho de cada um dos seus filhos e eles aceitam ficar com cada um por 6 meses até terminar o estudo, né? A escola é o tempo em que você consegue melhor uma moradia, consegue se estabelecer, né? Se manter, e aí vai buscar no final do ano os filhos. Feito isso, você se despede deles, cada um na casa de uma família, né? De um casal que você confia, que são padrinhos de cada um, e vai. Decorridos os 6 meses, quando você volta, você visita cada casal para agradecer pelo tempo que eles dedicaram, pelo trabalho, né? pela gentileza e, claro, rever seus filhos, né? Rever seu filho que está na casa de cada padrinho e madrinha, e com isso volta a tê-los na guarda. O seu filho mais velho é um jovem bom, um jovem muito gentil, educado, obediente. E você fica sabendo com aquele casal que segue uma religião, que ele foi com o casal semanalmente para o culto religioso, se engajou nas atividades sociais do local, se encontrou e agora não quer mais parar de fazer isso. Você fica muito feliz pela oportunidade que seu filho teve naquela casa. Já com ele ao seu lado, você vai pegar o segundo filho. E aquele casal que cuidou dele, seu segundo filho era um pouco mais teimoso, um pouco mais temperamental. E quando você chega, você está preocupado, mas quando você chega, você fica encantado. Porque seu filho está diferente. Está gentil, está com saudade, né? Abraça-lhe, ele não era muito dessas coisas. E pergunta ao casal como foi, né? Para conseguir conter todo aquele arroubo, toda aquela rebeldia, desobediência daquele jovem. Ele disse, não, foi tranquilo. Porque às vezes em que ele fazia algo que não era adequado, a gente chegava junto, conversava, pontuava, mostrava que não era correto, a gente buscou estar sempre perto, né? Fez algumas restrições por algum momento e ele foi entendendo e foi se ajustando. E tá aí, tá um menino maravilhoso. E ela agradeceu, porque ela recebeu também o seu segundo filho diferente, para melhor, né? Mais cortês, mais cordial, mais prestativo. O primeiro adorou se engajar nos trabalhos voluntários da instituição que frequentou. O segundo, embora não tivesse participado disso, mas estava diferente. E agora com os 2 filhos junto dela, ou junto dele, né, junto de você, vai buscar acolher o terceiro filho. E quando chega lá, o filho está trancado no quarto, vem acabrunhado, vem todo calado, tímido, mal olha para você, você estranha, né? Porque ele era comunicativo, era sociável, mas ele está muito na dele, muito quieto, cabisbaixo, muito sentido. E conversa com o casal para agradecer por aquele período.
E o casal lhe confessa, confessa a você, que acredita que foi uma responsabilidade muito grande que deram a eles, que você deu a eles durante esses 6 meses, em que tinham que cuidar do filho de outra pessoa. E a responsabilidade, por ser muito grande, o que é que eles fizeram? Primeiro, nos 6 meses, não permitiram que o menino fosse para a escola. Por isso, ele teria que repetir de ano, porque ele não fez as provas, não teve frequência no segundo semestre. Ele vai para outra cidade com a mãe, com os irmãos vão prosseguir, mas ele terá que refazer o ano que ele tinha feito só 6 meses e não tinha completado. Não saía de casa porque os padrinhos tinham medo que ele se perdesse, acontecesse algo de ruim, e a responsabilidade que eles tinham era tão grande que tinham medo. Você agradece, mas por dentro, como é que você se sente? Como é que você se sente? Você ficou muito feliz pelo primeiro filho, ficou muito feliz pelo segundo filho, mas como você se sente realmente ao receber o seu terceiro filho? Diferente, Muito distante, muito quieto, cabisbaixo, tristonho, tendo que repetir o ano, Como você se sentiria? Uma pergunta interessante. Pois é, essa pequena história, fictícia, provavelmente já pode ter acontecido com algum de nós ou não, mas se não nessa seara, da paternidade ou da maternidade, mas às vezes acontece conosco em outras áreas da vida, em outros momentos, em outras ocasiões em que, e é disso que hoje nos fala essa parábola, a parábola dos talentos, em que, e aí eu queria fazer uma pequena leitura inicial do que está contido no primeiro ponto, no primeiro parágrafo, mas no primeiro trecho desse parágrafo. Quando Jesus, e isso foi narrado por Mateus, quando Jesus diz assim, olha que interessante, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos, ou seja, 5 moedas a um, 2 moedas a outro e uma ao terceiro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, olha que interessante, quando Jesus nos fala de como o Pai age com cada um de nós. E aí Jesus comenta nessa diferenciação de atribuição de responsabilidades, ele até diz, conforme, segundo a sua capacidade. Então, todos nós, aqueles que são pais, aqueles que são gestores, aqueles que têm pessoas sob sua responsabilidade, espera-se que conheça as pessoas que estão vinculadas a ela. E por conhecem os potenciais de cada um, ou as limitações de cada um. Todos nós temos potenciais e temos limitações às quais devemos lidar. E diante disso, olha que interessante, diante disso, nessa parábola que Jesus está contando para as pessoas, ele agiu de forma diferente, porque conhecia o potencial daquele a quem ele poderia atribuir 5 moedas, 5 dinheiros, àquele que ele poderia dar só 2, e aquele outro, por último, a quem ele deu somente uma. Porque além de conhecer os potenciais, como eu já disse, ele conhecia também as limitações. Então, isso também acontece conosco no dia a dia. Acontece em nossas vidas. Então, Jesus está mostrando como é que o Pai age.
Age com relação a quê? Com relação a missões que nos entrega, com relação a tarefas, com relação ao planejamento espiritual que nos é reservado. É um planejamento, mas não é um trilho. É um caminho que nós podemos seguir, que nós podemos palmilhar, que nós podemos vivenciar, mas o tempo todo, por conta do nosso livre-arbítrio, estamos tomando decisões ou deixando de tomar decisões. Então, aqui esse homem viaja e confia. Assim também é Deus com cada um de nós. O Pai confia em mim, confia em você. E nessa confiança que ele nos tem, ele entrega. Entrega, Aníbal? Sim, ele entrega. E você percebe isso? Ele entrega porque ele nos ama e ele nos dá a oportunidade de crescer, de amadurecer, de evoluir espiritualmente, de colocar diante de nós provas, experiências, as quais precisamos passar para o aprendizado ou para desvencilhamento de hábitos inadequados. Ele coloca diante de nós situações e que sempre se tenta fazer as melhores possíveis, a melhor conforme a circunstância possibilita, para que nós possamos reparar erros cometidos contra nós mesmos ou erros realizados contra terceiros, para que possamos reparar, para que possamos corrigir, que nós chamamos na doutrina o termo de expiações. Então o Pai confia tanto que Ele nos dá uma vida, Ele permite que eu reencarne. Ele me dá um corpo ao qual eu sou responsável, ao qual eu terei que prestar contas do cuidado que eu tive com esse vaso, que é assim que André Luiz fala sobre o corpo, que é valioso. Ele nos confia, se caso a gente tenha filhos, ele nos confia espíritos que necessitam reencarnar e reencarnam em uma família para que possam crescer juntos espiritualmente, para que possam passar por provações para amadurecimento de cada um e coletivamente. Coloca junto de nós espíritos aos quais algumas vezes possamos ter feito algo em existência ou existências anteriores, aos quais precisamos acolher ou ser acolhidos por eles, para que possamos nos amar, para que possamos trabalhar o perdão, para que possamos trabalhar a reconciliação. Então o Pai confia e entrega. E como Jesus diz, o fardo não é dado maior do que a nossa capacidade. Então, aquele que tinha capacidade de receber 5 moedas, recebeu 5 moedas. Aquele que tinha capacidade menor, só recebeu 2, porque era mais limitado. Mas havia um terceiro, que só recebeu 1 moeda, porque ainda possuía mais limitações. Olha que interessante o que essa parábola nos faz pensar, nos faz crer, inclusive alinhada com a história que falamos no início. Né? Outra coisa, e ele acredita na minha capacidade. Até aquele que ele dá 1, ele acredita que esse que recebeu 1 possa fazer algo. Então ele confia. Ele nos dá sempre uma nova oportunidade, porque ele é Pai. Ele nos permite reencarnarmos para aprendermos, para evoluirmos. Ele, o Pai, não desiste de mim, não desiste de você. Então, todos tiveram oportunidades iguais, conforme a sua capacidade, conforme a sua experiência, ou conforme a sua evolução espiritual. Olha que interessante isso. Se você quiser
fazer alguma observação, deixar algum comentário, sei lá, até como se sentiu na história inicial que a gente buscou contar, você se imaginando com os 3 filhos e como você acolheu e recebeu cada um e como você se sentiu diante da experiência que cada um teve naqueles 6 meses, fique à vontade. Tá? Então ele confia. Porque se ele não confiasse, ele não dava nada para o terceiro servo. Nem chamava. Mas não, ele dá uma responsabilidade, conforme a sua capacidade. Então, a todos nós, acreditemos. Temos potenciais infinitos. Temos capacidade. Temos limitação? Temos. Até porque não somos espíritos perfeitos ainda. Não somos espíritos evoluídos. Estamos longe. Mas temos condições de, a cada passo que damos em nossa existência, a cada reencarnação, nos melhorarmos. Este é o propósito. Esta é a finalidade da nossa existência espiritual. Aí olha que interessante. O Senhor voltou de viagem, igual aquela mulher que depois de 6 meses foi receber os filhos. E aí olha que interessante, ele chamou cada um dos seus servos e perguntou. Então o pai, ele pergunta, o que é que tu fizeste da vida que eu te confiei? Tu teve um bom proveito ou a gastou desenfreadamente, irresponsavelmente? O que é que tu fez do teu corpo? O que é que tu fez da tua jornada espiritual? O que é que tu fizeste dos filhos confiados a ti? Ele não vai te perguntar. Tu era endividado com dívidas em dinheiro? Tu devia o cartão de crédito? O que é que tu fez? Tu era rico? Não. Ele vai perguntar a cada um de nós, o que é que você fez pelo outro? O que é que você fez por você? Estas são as perguntas realmente que importam. Você está em paz consigo? E essas perguntas não é como um juiz que vai me condenar. Não. Não. Porque ele não precisa. A lei de causa e efeito, a ação e a reação, geram consequências para mim mesmo. Onde eu posso me prender ou posso me libertar. E aí ele pergunta, e aquele que recebeu 5 talentos foi, negociou com o dinheiro e ganhou outros 5. O que recebeu 2, ganhou do mesmo modo outros 2. E o terceiro, aquele que apenas recebera 1, cavou, enterrou. Olha que interessante. Aquele que recebeu 1, cavou um buraco na terra e enterrou aquele dinheiro. Escondeu o dinheiro do seu amo para que ninguém o roubasse. Então, quantas reflexões podemos fazer aqui? Tanto aquele que agiu, produziu e fez novas conquistas, os 2 primeiros, como o terceiro, que com medo cavou um buraco no quintal de sua casa, enterrou aquela moeda e cobriu. Nada fez, não agiu. Quantas vezes, diante da vida, estamos com esse receio, com esse medo, nos privando de agir, de ir atrás de nossos sonhos, de nossas realizações, procurar descobrir em que eu sou bom, o que é que eu estou fazendo por mim, o que é que eu estou fazendo pelo outro. Será que, porventura, eu posso não estar fazendo isso nesse momento, semelhante a esse servo, ao qual o Pai me confiou uma nova existência, que acredita em mim, que sabe do meu potencial, apesar das minhas limitações, Qual é o talento que eu tenho? Em que eu sou bom?
o que eu gosto. Com que eu ganho dinheiro, eu posso ganhar dinheiro? Porque eu estou aqui na Terra e eu tenho que me manter. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que cuidar daqueles que estão aos meus cuidados. O que é que eu estou fazendo do que me foi confiado? De ordem material, de ordem espiritual, de ordem moral. Será que eu não conheço ainda os talentos que eu possuo? Será que eu não sei ainda no que é que eu sou bom? Onde é que eu me destaco? Onde é que as pessoas me chamam e confiam em mim? Às vezes o outro confia mais em mim do que eu mesmo. Onde é que eu me destaco? Qual é o meu propósito de vida? E aqui eu queria trazer, eu vou até escrever aqui, para adicionar um comentário. Pode ser que alguns já conheçam. E depois eu vou falar o que é isso, tá? Publiquei aí, né, como jep.oficial, a palavra Ikigai. Talvez alguns já viram, já leram, já estudaram, já colocaram em prática ou colocam em prática em sua vida. O Ikigai é uma palavra japonesa, né? É um ensinamento japonês. E o que é que ele fala? O Ikigai, eu vou ler, tá? Eu peguei esse aqui do Wikipedia. É uma palavra japonesa que significa razão de viver. Ou, né, objeto de prazer para viver, é outro significado. Ou então, força motriz para viver. Ou seja, o que é que me movimenta? O que me move? O que é que me anima? O que é que me agrada? O que é que eu faço bem para mim ou para os outros? O que é que quando eu estou fazendo, o tempo voa, eu não me canso? Qual é o meu talento? Porque é disso que a parábola está falando. Mas não só de ordem material, mas principalmente de ordem espiritual. Por quê? Porque Jesus, uma vez, primeiro assim, os Espíritos, lá na introdução do livro dos Espíritos, nos explicam e nos ensinam que a vida primeira, a vida primária, a vida essencial é a vida espiritual. Porque é o que nós somos em essência, espíritos, que evoluímos, que no caminho, na lei de progresso, estamos em caminhada evolutiva. E que, para nos ajudar na evolução, precisamos reencarnar, precisamos estar na matéria. Ou seja, a vida material é uma vida secundária, é uma vida que momentânea. Já como espírito, não, nós somos imortais, eternos. Então, Jesus nos falou que a gente não deve acumular riquezas na terra, mas sim acumular riquezas no céu. E o que são essas riquezas? São nossos valores morais, são nossas virtudes. É o bem que fazemos, é a caridade. É o bem que fazemos conosco e com o nosso próximo, com a natureza, com os animais. Tudo isso são tesouros que a terra e os vermes não comem. É o sentimento de gratidão, é o sentimento de paz, de harmonia, que nós podemos vivenciar, que nós podemos conquistar. Então, todos esses ensinamentos é como se fossem contas de um grande cordão, onde cada conta é uma parábola, é um ensinamento, é um mandamento, é uma lei, é uma virtude que nós devemos vivenciar, aprender, vivenciar, praticar e internalizar e externalizar, para que desta forma possamos ir praticando. Então, olha que interessante. Então, continua no conceito do Ikigai. Significa razão de viver, objeto de prazer para viver ou força motriz para viver. Existem várias teorias sobre essa etimologia. De acordo com os japoneses, todos nós temos um Ikigai. E descobrir qual é o seu requer uma profunda e muitas vezes extensa busca de si mesmo. Porém, essa busca é extremamente importante, porque somente a partir dela
é possível trazer satisfação e significado para a sua vida. Então, olha que interessante aquilo que o Viktor Frankl fala, né, do sentido da vida. É disso que essa parábola dos talentos nos fala também. E o Ikigai é uma figura igual um conjunto matemático, né, com círculos, onde você tem um deles falando o que eu amo fazer. E aí a gente relaciona, lista o que é que eu amo fazer. O que o mundo precisa? O que posso ser pago para fazer? E aquilo que eu faço bem feito. E aí na interseção de cada um desses círculos tem coisas que vão sendo descobertas. Qual é a minha missão? Qual é a minha vocação? A minha profissão? E se tudo isso estiver alinhado, se a minha profissão estiver alinhada à minha missão, à minha vocação, eu tenho paixão pelo tudo que faço. Então, é uma teoria muito interessante, profunda. Como ele diz, não é fácil, porque eu preciso me conhecer, eu preciso me descobrir, né? Mas fica uma sugestão além do nosso evangelho. Então, olha que interessante. Passado um longo tempo, o amo, né, o senhor daqueles servidores, voltou e chamou a eles a prestarem contas. Então, nós temos sempre que prestar contas, como eu já disse, prestar conta da minha vida, prestar conta do cuidado ao meu corpo, prestar contas ao cuidado que eu tive com os meus filhos, com o cônjuge, se eu casei, né? Filhos, se eu os tive. Com relação às pessoas que estavam subordinadas a mim, se eu fui gestor, se eu fui empresário, né? Se eu fui um educador, por isso que a mensagem do Emmanuel é muito interessante. Se eu fui um educador, eu inspirei os meus alunos, eu levei valores bons para eles. Se eu tive a opção de ser um expositor, um palestrante, um escritor, um pastor, um padre, sei lá, quantas ovelhas eu salvei? Não porque me seguiram, mas porque foram inspiradas, porque se melhoraram, porque se ajudaram, porque cresceram, evoluíram, não ficaram dependentes da palavra, né? Só do cuidado. Se eu fui médico, quantas vidas eu realmente me preocupei, me dediquei, me cuidei? Se eu fui uma pessoa que estava a varrer rua, se eu tinha um cuidado, se eu tinha um zelo, se eu não fazia a coisa mal feita, se eu tinha a percepção que eu estava fazendo isso pela saúde pública, né? para o bem das pessoas. Então, todos nós, e é isso que Emmanuel fala naquela mensagem introdutória que eu vou ler ao final, todos nós temos um trabalho, temos uma atividade, uma função nesse mundo de meu Deus, como eu gosto de falar. Então, que se você quiser falar alguma coisa, deixar algum comentário, né, fique à vontade. Como é que prestar conta das relações que eu tive, afetivas, de amizade, profissionais, se eu fui uma pessoa que ajudou, se eu fui uma pessoa mórbida, né, tudo isso, gente. É disso que nós estamos falando. Do que eu falo, do que eu faço, do que eu penso, também dos meus pensamentos. Com quem eu estou em sintonia, quem sintoniza comigo, com quem eu sintonizo, tudo isso está na parábola dos talentos, a gente pode tirar. Então, olha que interessante. O Senhor chegou, voltou, né? E aquele que recebeu 5 talentos, devolveu 10, dizendo, Senhor, tu me deste 5 e aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. E aí o que é que o Senhor diz? Respondeu-lhe o Senhor, servidor bom e fiel. Gente, bom e fiel porque eu te entreguei, eu te trouxe uma responsabilidade. Isso, gente, o objetivo da nossa conversa de hoje é nos trazer conforto, esperança, vontade de fazer e não nos deixar acabrunhado. Não fazer com que a gente fique receoso como foi aquele terceiro servidor. E aí ele diz, pois foi bom e fiel. E com isso, com pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras coisas. Compartilha da alegria do teu Senhor.
Então, o ensinamento que a gente pode trazer disso, que ele também faz a mesma coisa com que recebeu 2 e conquistou mais 2, né? Ele diz a mesma coisa. Bom e fiel servidor. Então a gente podia, como Jesus falou lá no início, o Senhor age como um homem. Né? E aí conta a história. Então, se Deus pudesse nos dizer, meu filho, bom e fiel filho ou filha, eu te entreguei este corpo, estas pessoas aos teus cuidados, e graças a Deus, você aprendeu junto delas, foi ajudado por elas, ajudou a elas, e eu estou muito feliz. Seria tão gostoso isso, gente. Seria isso algo maravilhoso, fantástico, né? Então aqui, o que é que Jesus está falando para estas pessoas? Ele está falando para nós. Ele está falando da lei de causa e efeito. Aquele que recebeu 5, conquistou mais 5 talentos. Ou seja, ele multiplicou aqui o dinheiro, mas ele multiplicou os valores espirituais. Então a lei de causa e efeito ela funciona porque ele agora recebeu mais confiança. É como se a gente subisse mais um degrau. A gente agora tem capacidade de assumir novas responsabilidades. Se nós tínhamos algumas limitações, elas foram superadas. Né? Então, lembrar que coisas boas atraem coisas boas. Coisas não boas atraem coisas não boas. É uma política de consequência. Nisso também está uma lei de merecimento. E a gente fala disso em organizações chamado de política de consequência. É a lei de causa e efeito. Então eu acho fantástico isso daqui. E aí olha que interessante como é que ele age diante do terceiro servo, que foi aquele que enterrou o dinheiro lá no quintal. Quando ele chegou de viagem, o servo, sabendo que ele tinha chegado, quando ele mandou chamar, ele foi lá no quintal, cavou o dinheiro, né? Fez um buraco, pegou o dinheiro, limpou, lavou, deixou bem ilustradinho, caprichoso. Sabe aquela pessoa caprichosa? E aí olha que interessante. Veio em seguida o que recebeu apenas uma moeda, um talento, e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhe de onde nada puseste. Por isso, como eu te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Aí ele devolve uma moeda. Restitua o que te pertence. Só que aí olha como é que reagiu o Senhor, né, dele. Disse o seguinte. Olha que interessante. Servidor mau e preguiçoso. Devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Naquela época já tinha a usura, né? O dinheiro que podia ser receber rendimento. Então é interessante isso, essa reação desse servo, né? E a reação desse Senhor, onde Jesus está mostrando como é que Jesus age, ou como é que Deus age conosco. Não querendo nos punir, não querendo ser vingativo, ser raivoso. Aqui a gente vê algumas reações humanas, porque era assim que aquelas pessoas compreendiam Deus. Era assim que elas compreendiam as coisas. Jesus não podia ser tão profundo, tão elevado, porque senão a mensagem não ficaria. E aqui, quando a gente vai para o livro dos Espíritos, quando Kardec vai conversar com os espíritos para falar do bem e do mal, há uma coisa muito interessante, que muitas vezes nós estamos equivocados, que é o quê? Muitas vezes nós acreditamos que não fazendo o mal já é um grande mérito, já é uma grande conquista. E os espíritos, como Jesus, quebram o paradigma e diz que não basta somente não fazer o mal. O bem precisa ser praticado. O bem precisa ser agido. Precisa estar em ação. Porque senão o mal domina. Olha
que interessante esta visão espiritual. Então, aquele homem, porque teve medo, e às vezes a gente tem medo das circunstâncias da vida, às vezes eu não faço por não conhecer o meu potencial, não me conhecer. Às vezes eu não faço porque eu estou preocupado com o que o outro vai falar. Às vezes eu não faço para não receber críticas e com isso ferir o meu ego. Sim. Às vezes eu recuo, eu não vou adiante, eu não me mostro para não ser criticado, para não ser julgado. Tarcísio Passos fala o seguinte: penso nos talentos como as potencialidades do espírito a serem exercidas para que evoluamos. Legal, muito bom. E é isso. São valores que nós temos, que é praticando, agindo, que eles vão surgindo, que essa pedra, que essa esmeralda sendo mexida, sendo polida, é que vai mostrando o seu valor. São valores espirituais. Coelho Assis fala assim, opa, Assis aí, grande Assis lá do JEP. Refletindo sobre o meu propósito e o quanto estou desperdiçando, enterrando ou multiplicando meus talentos. Legal. Lucileia fala assim, não faço mal e fico de braços cruzados sem fazer o bem também. E acho que ficou tudo certo. Entendi perfeitamente. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Né? Porque a gente precisa fazer o bem. O bem precisa ser contagiante. Oi, Tássia. Boa noite, Tássia. Uda também está por aí, que eu já vi. Marinelli. E precisamos fazer a diferença em nossas vidas e na vida dos outros. Precisamos. Então, essa passagem, ela é forte, ela é marcante, porque Jesus diz lá no início, eu vou reler esse trecho, o Senhor age como um homem. Então, ele fez uma analogia. E é assim que é a vida. Ele não nos pune, mas a gente mesmo coloca limitações na nossa existência. E a gente precisa repetir a oportunidade que nos foi dada. Lucilé fala assim, o que toca o coração, porque toca sim, para fazer o bem. Que legal. E vicia. O bem é contagiante. E a gente precisa fazer o bem. Então aqui, quando aquele que recebeu 5 e devolveu 5, o Senhor lhe dá novas responsabilidades, novas atribuições, é porque ele deu por onde ele confia. Ele pode agora assumir outros papéis, outros trabalhos. É a lei de ação e reação agindo. A lei de merecimento agindo. Ele pode mais. Então eu vou trazer mais responsabilidades, porque ele está galgando os degraus da evolução espiritual. Ou está prosseguindo pelo caminho da caminhada espiritual. Mas aquele que enterrou é uma grande lição para a gente também. Porque muitas vezes a gente se frustra. Às vezes a gente se prende. Às vezes a gente se enterra. E não se mostra. Não se expõe. Com medo. Com receio do outro. Com medo do julgamento. E às vezes a espiritualidade está nos empurrando. Está nos motivando. Nos incentivando. Gritando. E eu não escuto, ou só a torcida ali e os meus ouvidos estão tão fechados, estão tão mudos, né? Surdos, que eu não escuto. Às vezes eu estou tão cego espiritualmente que eu não enxergo as possibilidades e as oportunidades. E aí me fecho, não saio, não assumo novos projetos, novos desafios, não me mostro, não me melhoro materialmente, moralmente e, consequentemente, espiritualmente. E aí, olha que interessante o que esse senhor disse. Então, quando ele disse que, em vez de ele ter... Desculpem, eu ia falar uma coisa, mas pensei em outra agora que eu queria voltar. Quando ele disse que, em vez de ele ter enterrado, ele poderia ter deixado no banco e o banco pagar a remuneração, ele está dizendo o seguinte, meu filho,
O medo nos paralisa. É verdade, Uda. É verdade. Às vezes a gente fica paralisado e a gente precisa dos empurrões. A gente precisa se desafiar. Essa semana eu recebi um grande presente de você na terça-feira, Uda. Você se desafiou e você ajudou já muita gente, sabia disso? Fazendo isso, além de ter se ajudado, não só materialmente, mas espiritualmente também falando, pessoas que estão ao nosso redor. Né? O vídeo que você fez foi muito útil. Né? Primeiro você se percebeu, você se reconhece e você se abre. Então, quando Jesus diz que o Senhor falou disso, meu filho, pelo amor de Deus, se você pegou esse dinheiro, esse talento e o enterrou, se você tivesse entregue ao banqueiro, ele tinha devolvido com juros, ou seja, ele tinha botado em ação, ele tinha colocado em prática. Por isso que Jesus diferencia amor e caridade. E a caridade é o amor em ação. O amor é um sentimento que eu tenho por uma pessoa. Mas quando eu faço algo por essa pessoa que eu conheço, que eu não conheço, aí é caridade. Seja ela de ordem material ou de ordem moral. Então eu preciso agir, eu preciso fazer, eu preciso sair do meu estado emocional aprisionado ou enterrado. Terezinha Aguiar fala assim: hoje entendo o meu trabalho voluntário com criança com câncer. Que legal, Terezinha. Como uma missão divina. E quanta gratidão esse espírito dessa criança tem por você, os familiares que estão vivos e aqueles que já partiram também. Eles têm gratidão. Isso é muito bom. Então Jesus continua a história falando assim, como reagiu o Senhor. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. De que adianta ele ficar se ele não está usando? Ou seja, eu não aproveitei essa reencarnação. Então eu tenho que reencarnar de novo. O outro já podia, o que fez 10 e recebeu agora 1, né? De repente é um espírito que conseguiu conquistar a evolução espiritual e agora vai ser um espírito missionário, um anjo da guarda, um mentor, um espírito que pode ajudar a desenvolver outros trabalhos. Mas aquele que não fez nada, meu filho, tu não aproveitou o teu talento, ou seja, tu não aproveitou a tua reencarnação. Tu vai ter que reencarnar de novo e passar novamente por essa experiência, para ver se tu acorda e sai da mesmice, sai do teu local, vê se tu não fica tão medroso, tão egoísta, e sai para fazer algo para multiplicar. E essa multiplicação se dá de muitas formas, meus irmãos, se dá de muitas formas. A gente vai já reler a mensagem de Emmanuel, que ele mostra algumas situações. Então, aquele que gerou 10, né? E recebeu mais confiança. Não quer dizer que o cara ficou com os 10 para ele, não. Ele devolveu para o Senhor. E o Senhor deu mais confiança, mais trabalho. Mas agora ele dá um talento para ele. Então ele foi mais merecedor. Ele foi mais merecedor. Ele correspondeu ou até superou as expectativas que o Senhor depositou nele. Por isso que ele pode assumir novas responsabilidades. E aí Jesus finaliza falando que o Senhor dessas pessoas falou assim. Finaliza não, porque tem mais uma frase depois que eu não vou entrar. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bem. Quanto aquele que nada tem, será tirado mesmo que pareça ter. É um pouco estranho, mas se você pensar como tesouros espirituais, tesouros divinos, moedas divinas, a Vanessa fala aqui. Mensagem necessária para o meu dia de hoje. Que bom! Gratidão a Cristo e a toda a espiritualidade que trabalha em torno de nós. Sou aqui de Pelotas e é a primeira vez que tenho a oportunidade de escutar. Que bom, Vanessa! Essas lives do Evangelho estão acontecendo todas as quartas e quintas-feiras, né, nesse horário das 20 horas. Na quarta é a nossa querida Caroline Traeger, né, uma pessoa maravilhosa, fantástica. E nas quintas-feiras eu estou fazendo. Nós ficaremos nessa programação até dezembro desse ano. Depois será encerrado essas lives, né, não acontecerão mais. Tá bom? Mas fico muito feliz. Um abraço para você. Na verdade, um abraço para todos, né? É maravilhoso. Então, é muito forte isso que Jesus fala, mas ele precisava falar desse jeito para que as pessoas entendessem. É igual quando Moisés falava para o seu povo naquela época.
Hoje, os espíritos já falam diferente, porque nós vamos amadurecendo a cada existências que nós já vamos passando. Então, eu vou reler, quando ele diz assim, meu Deus, 8,55. Portanto, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Então, pense isso aí como bens divinos. Então, os bens espirituais, onde a terra e os vermes não comem, Deus é bom e justo. Então, cada vez mais esses valores vão sendo conquistados. Meus queridos, eu não tinha noção da hora. Voou hoje. Foi tão bom que voou. Então, eu vou reler rapidamente a mensagem de Emmanuel, e eu vou fazer depois a prece, o passe e a fluidificação da água, tá bom? Então, a mensagem vem do livro Fonte Viva, onde Emmanuel intitulou, é a mensagem número 75, cujo título é Administração. Ele introduz com uma mensagem de Jesus, dá conta de tua administração. Então, eu, você, todos nós somos administradores. De que, Aníbal? Vamos ver. Nos fala Emmanuel, na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que trabalha com afinco. Mordomo do mundo não é somente aquele que fica com os cabelos brancos à frente dos interesses coletivos, tanto nas empresas públicas como nas empresas privadas. Ou seja, todos nós temos responsabilidade, não somente eles. Combatendo intrigas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Então, inteligência. O espírito, a sua essência é ser inteligente. Então, cada um de nós, cada inteligência, ou seja, cada espírito da Terra, encarnado ou não, dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Que recursos são esses? Aí a gente fica pensando, deve ser o dinheiro, né? O talento. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. Primeira coisa que a gente tem que dar conta da administração do nosso corpo. A saúde física é um tesouro. Outra coisa que a gente tem que dar conta. A oportunidade de trabalhar é uma bênção, seja ela remunerada ou não, mas é uma bênção porque a gente se ocupa, a gente se doa, a gente entrega algo. A possibilidade de servir é um obséquio divino, porque você faz de coração, não tem remuneração, é um voluntariado. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. Imagine quem ensina, né? O tempo é um patrimônio inestimável, então que a gente possa aproveitar bem o tempo e não desperdiçá-lo, não deixá-lo dormindo, porque ele passa, ele voa. O lar é uma dádiva do céu. E aí o lar é as relações conjugais, as relações paternais e maternais, as relações de parentesco. Tudo isso é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. Mas se ele é um benfeitor, eu tenho que aceitar ele me ajudar. Eu tenho que, às vezes, pedir ajuda. E, às vezes, eu não peço porque eu não quero mostrar fraqueza. Eu não quero mostrar necessidade. Eu não quero ficar devendo. Enquanto eu estiver nessa relação de pagar por algo que alguém me faz, a relação é mercantil. Nem que seja um favor. Então, não existe isso. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com Deus, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento, recursos materiais, morais, educacionais, é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída, e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. E todos nós podemos pegar esse fruto e ajudar, acolher o outro, ensinar o outro, aliviar a dor do outro. Percebe isso? Olha que mensagem bonita. A hora de ajudar
Desculpa, o chão ali, que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho. Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino, em que o Pai te pedirá dar conta do que você fez da tua administração. Só para encerrar aqui e fazer a nossa prece final, aplicar o passe espiritual e a fluidificação da água, a Rosângela falou assim: excelente explicação dessa parábola e preciosos comentários. Obrigado, Aníbal. Eu fico grato também pela oportunidade, pelo aprendizado que ela nos propicia e pelo amparo e auxílio espiritual recebido, porque é muito grande esse amparo. Então, meus irmãos, aqueles, porque hoje a hora voou, peço até desculpas, viu? Mas aqueles que desejarem fechar os olhos, possamos refletir sobre o que aqui conversamos na noite de hoje, sobre os ensinamentos de Jesus nessa parábola dos talentos, sobre os ensinamentos que a espiritualidade amiga nos propicia. Com tudo isso, que nós possamos receber, agradecer e acolher a cada talento que temos e multiplicá-lo em bem da humanidade, do próximo, a serviço de Deus, como trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Agradecemos a tudo e a todos por esses momentos de amparo, de luz e de evangelho. Pedimos à espiritualidade amiga que derrame sobre cada um de nós em nossos lares a tua bênção, aplicando esse passe espiritual aonde nos encontramos. Como sempre, silencio-me por alguns segundos para que cada um receba esse passe espiritual. Refeitos conforme a necessidade de cada um por essas bênçãos que foram derramadas do alto, pedimos agora à espiritualidade amiga que fluidifique esse líquido valioso que se tornará ainda mais precioso para nossa degustação, para nosso tratamento espiritual. Que essa água seja fluidificada e possa ser acrescida de elementos espirituais aos quais necessitamos, particularmente cada um. E assim, agradecemos por mais uma quinta-feira de live do Evangelho do JEP e que possamos nos encontrar na próxima semana, lembrando das palestras de amanhã e do Evangelho da quarta-feira com a Caroline Traeger. Muita paz e muita luz. Que assim seja.